Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro de Paula Kelly, sou enfermeiro e professor universitário. Estou aqui para ajudar você, que está assistindo esse vídeo agora, a se qualificar cada vez mais e agregar valores, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Vou disponibilizar para você um curso que versa sobre registros de enfermagem, tanto no que tange a parte de evolução quanto a parte de anotações de enfermagem. Espero que você goste desse vídeo e clique aqui em inscrever-se, porque todas as vezes que eu disponibilizar um novo vídeo, você receberá isso pelo seu e-mail. Caso você goste desse vídeo, no seu canto esquerdo você vai verificar uma mãozinha, dê um like e comente lá quais são as suas dúvidas, ou dúvidas pertinentes, não relacionadas a esse próprio vídeo, mas algum outro tipo de temática que você tem interesse em se qualificar. Inscreva-se também na minha página do Facebook, que estará nos comentários desse vídeo. Te agradeço, um bom curso e até breve. Bom dia a todos, meu nome é César, sou professor universitário, dou aula para o curso de enfermagem na universidade onde eu trabalho, e hoje a gente veio aqui produzir um pouquinho de conhecimento, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as características principais que o enfermeiro precisa ter para fazer uma boa evolução de enfermagem. Tá? Então, vamos começar. Bom, a primeira característica que a gente precisa apontar é que a evolução de enfermagem é um registro que é realizado pelo enfermeiro. Né? E para que eu possa realizar essa evolução, eu preciso principalmente ter o quê? Ter avaliado esse paciente. Se eu não tiver avaliado esse paciente, não há possibilidade de eu produzir uma evolução. Tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Né? Realizar um bom exame físico, uma boa anamnese, ter conversado com esse paciente anteriormente. Isso normalmente se faz após a passagem de plantão. É o primeiro momento onde eu vou avaliar esse paciente, para que eu possa saber, a partir das informações que foram passadas pelo meu colega, né, o enfermeiro do plantão anterior, e confrontar com as que eu vou visualizar naquele momento onde eu estou abordando esse paciente. Bom, a segunda característica, ela tem que ser feita diariamente, preferencialmente 2 vezes, durante o dia, no mínimo. Né? Quais seriam esses horários? Bom, quando eu recebo esse plantão, né, eu vou lá e vou fazer essa avaliação desse meu paciente inicial, e antes de eu passar o meu plantão, né, caso não tenha tido nenhum tipo de intercorrência durante o dia, né, durante a evolução do meu trabalho, a necessidade extrema é que eu faça antes de passar o plantão, para que eu possa ter uma visão geral desse paciente a partir do momento que eu passo ele para o meu colega que vai assumir o serviço. Tá? O objetivo é identificar, se for conhecido, beleza. Se não, algum problema que aconteceu. Se ele aumentou, se ele melhorou, a partir do quê? A partir dessa evolução a gente tem a prescrição. Então, a partir da prescrição de enfermagem que a gente realiza, a gente poder entender se esse paciente houve uma melhora ou uma piora do quadro de saúde. E aí refazer toda essa prescrição que foi feita. Tá? Então, um detalhe muito importante é a composição de toda essa evolução. Né? É óbvio que existe uma sistematização dessa assistência. E dentro dessa sistematização, nós vamos o quê? Produzir um cuidado mais diferenciado, mais detalhado. Bom, a gente tem aqui na nossa tela, a gente pode perceber aqui, né, são 4 letras de uma ordem mnemônica, onde caracteriza quais são os aspectos fundamentais de uma evolução de enfermagem. O primeiro deles, né, a gente tem aqui, a gente chama de SOAP, modelo SOAP de avaliação, que seria o que? O S são as informações subjetivas. O que esse paciente passa para você? Né, a partir da sua anamnese, quando você questionar esse paciente, quando você for entrevistá-lo, ele vai te dar todas as características, né, todas as informações que você precisa saber. Por exemplo, né, como a gente colocou aqui, o que ele sente, o que ele está observando, ou o que ele acredita que está acontecendo com ele. Né? E o importante é o quê? Como a gente tem um modelo mais padronizado, mais diferenciado de atendimento, a gente precisa entender que fazem parte desse paciente também os familiares e os amigos. Muitas das vezes, numa entrevista que você faça ou formalmente ou informalmente com esse paciente, ele vai, às vezes, querer ocultar algum dado para que você, com medo, né, mais certamente, com medo de que você vá fazer alguma intervenção onde que ele não queira ser chamado a atenção por algum erro que ele cometa
em relação à saúde dele. Então é importante ter essa conversa também com familiares e amigos. E um momento importante dessa conversa, né, na situação que a gente está caracterizando aqui, que é um paciente que esteja em uma internação, né, o paciente está alocado dentro de uma unidade hospitalar, o momento mais importante é o que? A hora da visita. Né? A hora da visita é um momento importantíssimo, onde você pode, né, inicialmente nos primeiros dias, ou então até no primeiro dia de internação, você conseguir coletar dos familiares que venham, né, a visitar esse paciente as informações que às vezes ele não passou. Tá? Isso é muito importante. Então, esse é o nosso S do SOAP. O O, né, é a objetividade, né, é a psicopatologia observada por você, enfermeiro. Quais foram as avaliações durante a tua entrevista que você conseguiu captar nas informações que ele te passa? Por isso que a parte mais importante, né, ou uma característica muito importante que tem que acontecer na sua entrevista é o que? É olhar diretamente para o meu paciente. Não existe possibilidade de eu fazer uma entrevista, de eu entrevistar o meu paciente, o meu cliente, sem olhar para ele. Né? E a partir do momento que a gente tem que entender que o olhar não é só você olhar na forma mais simples da palavra, e sim observar, ultrapassar tudo aquilo que ele quer te passar, através dos seus sentimentos, através das suas expressões faciais, da sua gesticulação, da sua posição onde ele está, seja ele sentado, seja ele deitado num leito. Então, há importância muito grande da observação. Beleza? Então, vamos lá. Depois a gente vai para o quê? Para o A, né? Na verdade, o A é a avaliação técnica, né? Onde eu vou realizar o meu exame físico. É onde eu vou captar desse paciente no exame céfalo-podálico, né? Onde eu vou começar esse exame na cabeça e terminar nos pés e na parte posterior do corpo, na região dorsal, todas as características que ele possa me apresentar a partir da avaliação que eu faço. A partir do momento que eu me utilizo dos métodos propedêuticos para poder avaliar esse paciente, todas as informações coletadas serão colocadas neste momento. Nível de consciência, o próprio exame físico, aceitação de dietas, se ele tem algum tipo de eliminação, e, importantíssimo, é a parte do diagnóstico de enfermagem. Claro, eu estou dando como exemplo aqui a taxonomia de Nanda, tá? Mas posso me utilizar também de alguma outra característica que seja trabalhada dentro da unidade onde você está alocado. Por exemplo, posso trabalhar com a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, que é um modelo, no meu entender, né, na minha visão como enfermeiro, um modelo mais adequado para a nossa realidade do Brasil. Tá? E por fim, né, e não findando, mas o último passo onde a gente vai trabalhar é o planejamento, né? Qual é a conduta que eu vou ter em relação ao paciente, ao que ele me apresentou na minha avaliação. Tá bom? Então vamos lá. Próximo slide que a gente vai apresentar aqui, então, é o que deve abranger. Né? Vou realizar uma identificação, estado civil, nome completo, idade. Vamos verificar a religião dele, é importantíssimo, porque existem costumes em algumas religiões onde a gente deve respeitar, que o nosso código de ética ele preconiza que eu devo respeitar a religião ou crença de qualquer indivíduo, né, família e comunidade. Eu não posso, em hipótese alguma, achar que eu tenho que ele vai ter que abraçar aquilo que eu falar. Nem sempre vai ser assim. Né? Nós temos vários casos já identificados que são muito complexos e muito divergentes. Então eu não vou entrar em caso nenhum aqui específico, justamente para não criar nenhum tipo de polêmica desnecessária. Né? Isso no momento em que eu estiver atuando, a gente vai ver qual a melhor maneira de trabalhar com esse paciente. Tá? E a partir de todos esses dados de identificação, eu vou, né, coletar todas as informações que ele tem que me passar também. Por exemplo, né, toda a sua doença patológica pregressa, tem alguns aspectos familiares, né, a parte mesmo hereditária. A gente vai ter que trabalhar também com esse paciente, o que ele está sentindo neste momento, né, onde é que é a referência específica da dor, qual é o grau da dor que ele tá sentindo. Né, você pode dar uma escala de 0 a 10, onde o 0 é sem dor nenhuma e o 10 a dor é insuportável. Tá? E a partir deste momento eu inicio o meu exame físico. Bom, vou iniciar por onde? Né?
principalmente pela característica neurológica, né? Eu tenho que avaliar o exame, o nível de consciência, melhor dizendo, deste meu paciente. Eu não tenho como chegar e começar a avaliar um paciente, questioná-lo durante o meu exame físico, se eu não sei qual é o nível de consciência, né? Esse paciente ele está desorientado. Ele vai ter alguma resposta que eu posso dizer que seja fidedigna? Muitas das vezes não, porque eu não posso garantir que esse sintoma que ele está me apresentando, né, que ele está me relatando, é real. Tá? Então fiz a avaliação neurológica, o estado de higiene, isso é importantíssimo, para que eu possa conduzir depois a higiene correta, caso ela não esteja sendo feita. Tá? E inicio por onde? Cabeça e pescoço. Né? Eu inicio por uma inspeção. Todo o exame físico ele é iniciado pela inspeção. Por isso que eu vou precisar despir as áreas específicas onde eu estiver passando. Esse paciente está com uma blusa, eu vou ter que solicitar que ele retire essa blusa para eu poder fazer um exame bem detalhado da região torácica e da região abdominal. Senão não tem como eu poder fazer uma avaliação correta, né? Eu vou estar pulando um método propedêutico, eu vou estar pulando a inspeção, onde que ela é importantíssima. Bom, nessa inspeção da cabeça eu vou verificar o que? Se tem alguma anormalidade, se tem algum afundamento, algum abaulamento, né? Coloração de pele, coloração das escleras, das mucosas, para ver se há alguma alteração. Tá? Vamos deixar aqui bem registrado também que a primeira evolução que eu faço no meu paciente no ato de sua internação tem que constar todo o detalhamento. A partir da segunda, eu vou registrar especificamente as alterações encontradas, seja ela para um quadro de melhora ou um quadro de piora desse paciente. Bom, estou avaliando a cabeça, fiz toda a inspeção, vou para a palpação, tá? Palpo todas as áreas, regiões ósseas, né? E após a palpação, não há necessidade de eu fazer uma percussão, não há o que percutir na cabeça, nem no pescoço, né? Já adiantando um pouco, tá? E auscultar, no pescoço a gente vai falar um pouco de ausculta, mas na cabeça, por enquanto, não há necessidade de ausculta. Tá? Vou avaliar, né, a região ocular desse paciente, a região auricular, região nasal, região oral, e aí sim, após toda essa inspeção e verificação das alterações, vou passar para a região do pescoço. Né? Vou avaliar esse pescoço desse paciente, o posicionamento centralizado da traqueia, o pulso, né, a intensidade e a frequência do pulso nas carótidas, seja ela direita, seja ela esquerda. Tá? Posso realizar uma ausculta na carótida para verificar como é que está esse fluxo. É uma especificidade mais do especialista a gente fazer esse tipo de ausculta, tá? Porque existem alterações específicas para a especialidade. Tá? Então a gente pode fazer só para ter um registro de volume, de fluxo, como é que está, né, essa passagem desse sangue por essas duas artérias de grande importância. Beleza? Vou palpar os linfonodos, né, seja eles submandibulares, seja eles os sublinguais, seja os posteriores da cervical posterior, melhor dizendo. Tá? Realizar uma palpação da tireoide, né, verificar se existe algum tipo de nódulo, alguma alteração nessas áreas. Bom, terminei cabeça e pescoço, né, já tinha feito um questionamento sobre o hábito alimentar. Se alimenta muito pouco, que tipo de alimento costuma ser ingerido, né? Se ele faz uma alimentação saudável. E após isso eu vou para a região do tórax, mesma coisa, despinto o tórax, né? Muito cuidado quando a gente realizar alguma avaliação, né? No homem também, mas principalmente na mulher, né? Pela característica da exposição das mamas. Né? No início dessa inspeção, não precisa inicialmente, caso ela esteja com alguma cobertura nas mamas, dela retirar o sutiã, né, ou essa cobertura que ela esteja utilizando. Vamos verificar com esse acessório no lugar, depois a gente retira para a gente ver as especificidades das mamas. Mas vou verificar uma inspeção dinâmica estática, vou fazer uma palpação, tá, para verificar se todos esses ossos, né, que compõem o gliadil torácico se estão corretos, né, se não há nenhum tipo de alteração, algum desvio
específico, tá? Verifiquei toda a parte anterior. Vou fazer a ausculta. É importantíssimo a ausculta nessa região, porque existem dois sistemas que a gente precisa auscultar muito bem feito, que é a ausculta respiratória, e a ausculta cardíaca. Né? É importantíssimo esses dois auscultas, porque são dois sistemas que são intimamente ligados e precisam ser avaliados com frequência. Né? Posso fazer essa ausculta anterior, respiratória, e posterior, sem problema nenhum. Mesmo porque não é uma prática, a gente às vezes pula essa característica, a gente não sei se a gente se esquece ou o que acontece, mas fazer a ausculta da fúrcula external, para a gente verificar se tem alguma alteração traqueal nesse paciente. Muitas das vezes a gente faz uma ausculta pulmonar, a gente caracteriza um ruído adventício de um ronco, e na verdade é uma característica traqueal, não é uma característica pulmonar. Então é importante a gente fazer essa ausculta da fúrcula para que não haja nenhum tipo de problema. Tá? Fiz a ausculta, né, que a gente tem que ter o detalhe da ausculta anterior. A gente vai realizar nos segundo, quarto e sexto espaços intercostais, se afastando da região central, né, da região medial do tórax, para a gente não confundir e a ausculta, o som cardíaco não atrapalhar a nossa ausculta pulmonar. Se a gente for realizar nesse paciente sentado, a gente pode verificar na região posterior do tórax, no primeiro, terceiro, quinto e sétimo espaços intercostais, lembrando sempre de comparar os lados e fugir das regiões ósseas. Bom, terminado a região torácica, vamos voltar aqui. Esquecemos da região do sistema cardiovascular. Vamos fazer a avaliação do sistema cardiovascular. Lembrar que a ausculta são no segundo e quarto e quinto espaço intercostais, tá? Segundo espaço intercostal, linha paraesternal. Quarto espaço intercostal, linha paraesternal esquerda, perto do apêndice tifoide. E quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular. A gente vai verificar também as bulhas cardíacas. Né? A primeira bulha, que é o fechamento das válvulas tricúspide mitral, e o fechamento da segunda bulha, que são as na verdade das semilunares, né? A parte tanto aórtica quanto pulmonar. Né? Faço a ausculta, verifico frequência, como é que está esse som, se esse som está hiperfonético, hipofonético ou normofonético. Se tem alguma outra bulha, mais uma terceira ou uma quarta bulha, que pode ser já patológica, a quarta bulha principalmente, a terceira nem tanto. Né? E após que fez essa ausculta, nós vamos realizar todos esses registros. Tá? Terminando o tórax, vamos passar para a região abdominal. Desculpa. Lembrando que a região gastrointestinal ela é muito importante, né, a gente realizar uma alteração dos métodos propedêuticos. Eu não posso palpar antes de auscultar, porque eu vou fazer uma hiperestimulação desse sistema gastrointestinal, e quando eu realizar a ausculta para verificar os ruídos aéreos, né, a peristalse intestinal ela pode estar aumentada por estimulação na palpação. Então sempre lembrem, eu faço a inspeção, a ausculta, palpação e percussão. Por que a palpação antes da percussão? Porque se eu percurto inicialmente e eu toco em alguma área de dor, pode-se fazer um enrijecimento dessa parede abdominal e eu não consigo mais realizar a palpação profunda. E quando eu não consigo realizar mais palpação profunda, o meu exame vai ficar pela metade. Tá? Então eu posso dividir esse abdômen dependendo do quadro clínico desse paciente, né, do que ele esteja me apresentando. Eu posso fazer uma divisão, né, em quadrantes, que seriam quatro quadrantes, né, ou fazer em 9 regiões, que é mais detalhado. Né? Os quadrantes são quadrante superior, esquerdo e direito, inferior de esquerdo e direito, e as regiões são hipocôndrio direito e esquerdo, região epigástrica, flanco direito e esquerdo, região mesogástrica, inguinal direita e esquerda, região hipogástrica. São as 9 regiões. Tá bom? Faço uma avaliação da genitália, também para verificar a questão da própria higiene, se há algum tipo de alteração nessa genitália, né? Lembrar de fazer a exposição da glande no homem, né? E expor os grandes pequenos lábios para a gente poder verificar a região
né, da vulva dessa mulher. Tá? Após, eu vou registrar também junto, que eu posso fazer isso neste momento ou na coleta, né, de informações, a questão dos hábitos intestinais e vesicais, se ele costuma urinar só de manhã, se ele urina uma boa frequência durante o dia, né, a questão também das evacuações são importantes a gente registrar para a gente poder verificar a evolução clínica desse paciente durante a internação. Avalie os membros torácicos e pélvicos, lembrar mobilidade, né, pulso, temperatura dessas áreas para verificar se está tudo em perfeito estado. Tá? Se há alguma lesão nos membros pélvicos, principalmente nos pés, né, porque há uma relação muito grande do pé diabético, caso esses pacientes tenham uma diabetes, então é importante a gente dar essa avaliada. Bom, vamos para o próximo. A partir daí, né, os sinais vitais eu gosto de verificar depois de realizar todo o exame físico, mas posso verificar antes de iniciar o exame físico também. Não há uma ordem específica para isso. O importante é constar no meu registro. Não posso deixar de colocar os sinais vitais no meu registro. Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. Os sinais vitais padronizados para que todos façam. Né? Vou, a partir de todo o exame, realizar o meu diagnóstico de NANDA, especificamente para o que a gente está discutindo aqui. Né? Vou realizar minha conduta, tá? Lembrar sempre da assinatura e do carimbo profissional. E outro detalhe, né? Nessa parte de assinatura e carimbo, eu preciso carimbar todo o registro que eu realizo. E outro detalhe, se eu já tenho prontuário eletrônico, muito bem. Se eu não tenho, é registro manual, legibilidade. Eu tenho que conseguir ler o que está escrito no papel. Né? Ainda bem que no Brasil a gente não tem ainda a característica de processar por qualquer situação. Legibilidade é um detalhe muito importante, porque se nós tivéssemos no Brasil uma característica de um povo que fosse mais que fizesse mais processos, provavelmente os profissionais de saúde perderiam com muita facilidade, porque um prontuário que chega na mão de um juiz e que é ilegível é ganho de causa para o paciente, independente se toda a sua conduta foi correta, porque se eu não consigo ler, não foi feito. Lembrem-se disso. Então, uma dica: quem tem letra ruim, livre de caligrafia. Vamos voltar lá para o CA, lá para a alfabetização. Beleza? Então, assinei, fiz minha prescrição, e lembrar que essa avaliação é durante o dia inteiro, nas alterações que esse paciente estiver me apresentando, e para verificar se aquela minha prescrição está sendo efetiva. Beleza? Mais um então para a gente poder verificar. E aqui, só para a gente facilitar a nossa vida, eu fiz uma prescrição. Né? Eu fiz um exemplo de uma evolução de enfermagem. Tá? Esse paciente está sendo admitido agora na minha clínica, tá? Para a gente poder ter ideia de como a gente vai fazer isso de primeira vez. Bom, vamos lá. Paciente internado em um hospital público de São Paulo, reincidente de doença de Chagas, né? Tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Refere que há cerca de 2 semanas iniciou um quadro de febre diária de 38,5 graus centígrados, acompanhado de espinéia progressiva aos esforços, edema vespertino de membros pélvicos, eventuais episódios de fezes, diarreicas e tosse seca. Bom, ele procurou o pronto-socorro da unidade, onde foi diagnosticado uma broncopneumonia, sendo prescrita MOX com clavulanato, o qual fez uso por 7 dias sem melhora do quadro. Após nova avaliação, foi submetido a antibiótico terapia claritromicina por 4 dias sem apresentar melhora também. Referiu também quadro de astenia e sudorese noturna, desde que iniciou a antibiótico terapia, quadro de febre e contato prévio com tuberculose. Vamos lá. Nega etilismo ou tabagismo, nega uso de drogas e comportamento de risco, nega alergia a medicamentos, refere dispepsia, está em uso de omeprazol 20 mg dia, sertralina de 50 mg dia, carvedilol 2 de 25 e amiodarona 200 mais 200 mais 200 mg. Ao exame físico, paciente consciente, calmo, encontra-se orientado auto e alopsicamente. Está sendo inserido estes termos para se retirar o tempo e espaço.
contactuando verbalmente, couro cabeludo sem descamação, sujidade, abertura ocular espontânea, isocoria, eu não preciso colocar que são pupilas isocóricas, a isocoria já me caracteriza que é uma igualdade de pupilas, fotorreação positiva, conjuntivas descoradas, acuidade auditiva normal, direita e esquerda, sem sujidade ou anormalidade, nariz sem corize, sem divide septo, fala normal, boca com dentição própria, com boa higiene, pescoço normal, sem gânglios palpáveis, tórax simétrico, então foi feito aqui o que? Uma inspeção estática, com pouca expressibilidade torácica, dinâmica, frêmio tóraco vocal presente, tórax com abaulamento do lado esquerdo devido a desfibrilador. Quer dizer, ele já tem um desfibrilador subcutâneo ali implantado. Ictus cordis palpável com mais de 2 polpas digitais. Está bem descrito aqui. Ó. A gente precisa entender isso aqui. Ó. Ictus cordis palpável com mais de 2 polpas digitais. Isso é porque eu botei esse paciente em decúbito lateral esquerdo, fui no quinto espaço, linha M clavicular, e palpei para verificar onde está o ictus cordis, ponto de impulso máximo cardíaco. Tá? Não vamos esquecer. Ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares universalmente audíveis. Isso é importante. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós temos um hábito muito grande, não é errado, dependendo do tipo de abreviação que eu faço, de realizar esse tipo de prescrição. Colocar só as primeiras letras de algum tipo de registro que eu vou realizar. Bom, MVUA é universalmente conhecido como murmúrios vesiculares universalmente audíveis. Beleza? Como era antigamente o LOT. Lúcido orientado no tempo e espaço. Não se usa mais, foi retirado porque ficava muito, vamos colocar assim, muito inespecífico. Tá? E aí, vamos passar para esse aqui. Algumas pessoas colocavam bag. Aí eu olhava essas evoluções e falei, bag. O que é bag? É um termo que não está universalmente concretizado, que todas as pessoas conhecem. Então, não coloquem. O bag, para que a gente possa saber, é bom estado geral. Isso é muito subjetivo. Eu não estou colocando nenhuma avaliação específica desse meu paciente. Isso é muito ruim. Tá? Então não se utilizem desse tipo de abreviação. Essa de MVUA sem problema nenhum, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Com presença de ruído subcrepitante em ápice e região média pulmonar, bilateral. Ausculta cardíaca, outro detalhe, ó. Mais uma abreviação que ela é universalmente conhecida, que seja ritmo cardíaco regular ou ritmo cardíaco irregular, RCR ou RCI, não tem problema nenhum. Posso ter um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, sem problema nenhum, com bulhas hipofonéticas, então quer dizer, estão diminuídas. Abdômen plano, flácido, ruídos hidroaéreos presentes com 4 peristalses por minuto, ok, sem problema nenhum. Som timpânico, dor à palpação em hipocôndrio direito devido à biópsia hepática. Apresenta cicatriz em hipocôndrio e flanco esquerdo devido ao retalho realizado em mão direita, devido ao acidente ocupacional em 1976, SIC. Outro detalhe, não tem problema, só que é importante colocar porque isso aí foi segundo informações colhidas, não tinha registro para a gente caracterizar que isso é uma verdade, que é verídico. Isso aí foi relato do próprio paciente. Membro torácico direito com limitação de movimento por lesão em tendões, diminuindo a irrigação sanguínea local. Membro torácico esquerdo com presença de acesso venoso periférico, com catéter flexível número 18. Lembrando que Gelco é nome de firma. O nome do material que é implantado no paciente para acesso venoso é catéter flexível. Número 18, sem presença de sinais flogísticos, com bom fluxo e refluxo, administrando solução de Ringer com lactato. Pele íntegra, boa perfusão periférica, membros pélvicos com teste cacifo 3 para 4 cruzes.
panturrilhas livres. E aí agora veio os sinais vitais. Poderia ter entrado no início, não tem problema nenhum. Sinais vitais: pressão arterial 100 por 60, frequência cardíaca 64 batimentos por minuto, frequência respiratória 16 incursões respiratórias, temperatura 36 graus, peso 52 kg, com amiodarona. Sinais vitais: 80 por 50, frequência 70, respiratória 16, temperatura 35,7, peso 50 kg, sem amiodarona. Então aqui foi feita uma avaliação com a medicação e sem a medicação. Tá bom? Vamos lá, continuando. Diagnóstico de enfermagem, né, na taxonomia de Nanda. O diagnóstico de enfermagem é troca de gases prejudicada relacionada a desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, evidenciado por dispneia progressiva aos esforços. Resultados esperados: o paciente apresentará melhora na troca de gases em até 1 hora. Segundo diagnóstico de enfermagem, coloquei 2, mas podem ter mais, não tem problema nenhum. Débito cardíaco prejudicado relacionado ao aumento da área cardíaca, evidenciado por palpação do ictus cordis com mais de 2 polpas digitais. Tá? Só para a gente ter ideia, até 2 tá bom. Passou de 2, está maior do que o normal. Resultados esperados: o paciente apresentará melhora do débito cardíaco em até 4 horas. Bom, nossa prescrição: administrar o O2 contínuo em catéter nasal 3 litros por minuto, que é até onde a gente pode. Administrar medicação prescrita para patologia apresentada rigorosamente nos horários. Avaliar temperatura, pressão arterial e frequência cardíaca de 4 em 4 horas. Observar sinais de rejeição à medicação prescrita e etc. E a gente vai, a partir das características do nosso paciente, aumentar a quantidade de prescrições. Não há limite mínimo nem máximo. O importante é eu tentar resolver todos os problemas apresentados na minha primeira avaliação. Tá? E aí eu botei aqui um quadrinho só para a gente poder aprender e apreender, que é o mais importante. Toda a diferenciação de anotação para evolução. Certo, meu povo? Isso acontece muito, né? Muito erro na interpretação dessas 2 características que são dos registros de enfermagem. Então eu fiz um quadrinho para facilitar a nossa vida. Tá? Anotação de enfermagem são dados brutos, realizado por toda a equipe. Qualquer profissional da equipe de enfermagem pode realizar uma anotação de enfermagem. Momento é momentânea, pontual e é uma observação em relação àquele momento. Bom, evolução de enfermagem são dados analisados a partir de uma sistematização. Quem realiza? A enfermeira ou o enfermeiro? Os enfermeiros não fiquem tristes porque eu coloquei enfermeira, mas a gente sabe que a população de profissionais de enfermagem no nosso país ainda é feminina a maioria, né? Então não fiquem chateados, tá? Eu sou enfermeiro e coloquei enfermeiro, então a gente não tem que ficar se preocupando com isso. É periódica, né? Existem momentos específicos, a gente pode verificar, a gente pode realizar uma evolução mais de 2 vezes por dia, vai depender do quadro clínico do meu paciente. Se esse paciente é um paciente que tem um estado crítico, eu vou ter que aumentar a quantidade de vezes que eu vou avaliar esse meu paciente, para verificar se aqueles cuidados estão fazendo jus às necessidades que ele precisa. Tá? Essa evolução ela é processada e contextualizada, ela não é feita de qualquer forma, né? Ela é muito ampla, ela abrange vários aspectos característicos do nosso paciente. Tá? Então, ela é partida de uma reflexão. É alguma coisa que eu verifiquei desse meu paciente e vou refletir em cima. Então, estas são as características de uma anotação e de uma evolução. Temos que diferenciar isso, né? Técnico de enfermagem tem as suas características específicas e ele anota. Quem faz evolução é o enfermeiro, profissional do nível superior. E aqui eu coloquei, óbvio, né, um exemplo de anotação de enfermagem. O que deve conter, né? Aqui os detalhes, né, mais específicos, né? Opa, fiz errado. Vamos refazer aqui, só um instantinho, galera. Vamos lá. Tá aqui, ó. A gente pode abranger todo, né? Senão fica só um pedaço, aí fica feio. Data e hora,
da realização daquele procedimento específico. Descrever sinais e sintomas relatados e observados. Verifica os sinais vitais, os padronizados, aspecto de Dleno, sonda e catéter, aceitação das etapas da dieta, eliminação, procedimento realizado, assinatura e carimbo também. Não adianta só assinar ou botar uma rúbrica, não adianta nada. Tá? E aqui embaixo a gente tem o quê? Um exemplo. Tá? 23/4/2010, 11 horas da manhã. Cliente acordado, cooperativo, queixa de dor em hemitórax direito e em membros pélvicos. PA, temperatura, pulso, respiração. Presença 50 ml de secreção mucopurulenta de Dleno de tórax. Aceitou de jejum e ingeriu 300 ml de água às 10 horas. Relatou ter tido 2 micções urinárias, cor amarelo claro. Olha que interessante, ó. Relatou. Não foi que ela viu, foi que o paciente relatou para ela. Então é importante caracterizar isso, porque se eu falo 2 micções urinárias, eu vi. Se eu coloco relatou, o paciente que me falou. E uma eliminação intestinal de aspecto normal quando levantou-se. Foi feita a medicação SOS e auxílio à enfermeira no curativo do Dleno de tórax. Ivete e a mim, coloquei um nome aqui só fictício, só para a gente poder ter, né, um nomezinho para ficar legal. Tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? A gente trabalha aqui, né, a característica da evolução, para a gente poder ter uma abordagem bem específica, né? Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Essa é a minha função aqui, melhorar a qualidade da assistência para o nosso paciente. Espero que vocês tenham gostado, né? Já fiquem ligados que lançaremos futuramente um cursinho, tá? Um curso de suporte base de vida para que a gente possa trabalhar melhor ainda esse nosso paciente. Lembrando que paciente tem problemas graves em qualquer lugar, tá? Seja numa estratégia da família, seja numa unidade de saúde básica, seja dentro do hospital, seja no pronto-socorro, seja na rua, seja numa clínica médica. Esse paciente pode estar lúcido, orientado, muito bem, e pode parar do nada, né? A gente não sabe quais são as características que estão sendo apresentadas para ele, tá? Então, vamos se preparando, já já nós entraremos em contato novamente para disponibilizar esse novo curso, tá bom? Um abraço e bom dia para vocês.